Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Eu vou ler mais um pouco sobre Atos dos Apóstolos hoje, né? A live provavelmente virou uma bagunça, já que eu resolvi desbloquear todas as pessoas que eu tinha bloqueado aqui no perfil do TikTok. Mas, enfim, é uma oportunidade para ambas as partes, né? Meu nariz ainda tá doendo muito. O Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Paulo fez uma concessão acerca da morte de Estevão. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele era da cidade de Tasso, que era uma cidade de aprendizado. Paulo sabia aramaico e também tinha conhecimento da linguagem grega. E Paulo, ele era um fariseu. Ele nasceu de uma família nobre. A gente não sabe muito sobre a história de Paulo. E Paulo foi treinado, instruído por Gamaliel. O mesmo Gamaliel que dá o conselho acerca da igreja daquela época. Só que antes de virar um apóstolo, antes de conhecer Jesus Cristo, Paulo era um perseguidor. E ele fez uma votação acerca da morte de Estevão. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exerceu naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: "Este é a grande virtude de Deus", e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo o havia iludido com feitiçaria. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creio até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram a mão e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: "Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Mas disse-lhe Pedro: "O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus." Essa aqui é a primeira mostra na Bíblia que o dinheiro não pode comprar tudo, né, pessoal? Simão ouviu os apóstolos pregando, Simão ele se convence da palavra, mas Simão ele quer conseguir uma aquisição de um poder santo por meio de capital monetário, por meio de dinheiro. Um homem que provavelmente iria receber de graça, né? Ele provavelmente iria receber o Espírito Santo de graça. Mas infelizmente ele quis fazer essa proposta. E Pedro viu que as intenções dele não eram boas diante de Deus. Então as coisas espirituais se conseguem apenas com ações espirituais. As coisas materiais se conseguem com ações materiais, entendeu? Não tem como comprar coisas espirituais, não tem como pagar por coisas espirituais. E isso é interessante, porque a gente vive num dia, no mundo hoje, em que as pessoas acham que podem pagar pelos dons de Deus. As pessoas fazem campanha, as pessoas levam ofertas altíssimas,
As pessoas participam com o seu dinheiro de subida em monte, de ida em viagem a Jerusalém, disso, daquilo, sempre gastando, sempre dando, achando que as coisas de Deus podem se conseguir com dinheiro. Onde eu li, eu estou lendo Atos, capítulo 8, né? Versículo 14. Então tem coisas, pessoal, que o dinheiro compra e tem coisas que o dinheiro não compra, tá bom? Nós temos que saber separar o que é de César e o que é de Deus. Não adianta você achar que pode conseguir os dons com o que você tem, com o seu capital. Ah, mas Zaqueu deu metade de tudo que ele tinha, porque Zaqueu se sentiu mudado por dentro. Ele se desprende da ganância. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver também você doar algo para alguém ou comprar uma cesta básica para alguém. O que você não pode ter é algo por meio do dinheiro. Se você faz uma ajuda a uma pessoa, Deus está vendo em segredo. Mas se você quer fazer aquilo apenas para ganhar destaque ou quer conseguir aquilo por capital, você não vai alcançar. Ah, eu estou fazendo uma campanha que é R$200 para conseguir os dons de Deus. Isso é mentira. Tá? Ah, estão organizando uma campanha, R$300 para nós conseguir os dons de Deus. Mentira. Ah, eu arrumei um carnezinho aqui, que é uma campanha de, não sei, 91 dias, do Salmo 91, que eu vou ter que dar tanto cada dia para me conseguir os dons de Deus. Mentira, tá ok? As coisas espirituais se conseguem das maneiras espirituais, com mudança, com atitude boa, tá bom? Dessa maneira. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por ele. Já falamos sobre isso. E aí Pedro continua: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissertes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. O apóstolo Pedro, ele era cheio do Espírito Santo, então ele conseguia compreender os desejos do coração das pessoas ao seu redor, né? Você tem que mudar para poder ser um profeta de Deus. Eu não sou profeta. Enfim, é como eu falei, eu desbloqueei alguns haters ontem e eles estão entrando na live agora. Então vamos lá. Dinheiro compra tijolo para construir casas e igrejas. Ok, mas dinheiro não compra Espírito Santo. Dinheiro não compra dom de cura. Com dinheiro você não consegue alcançar de Deus as coisas espirituais. Não adianta você estar igual Simão, cheio de dinheiro aqui, tentando comprar algo que só Deus pode dar. Entendeu? Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Tá? Você quer usar o seu dinheiro para ajudar alguém? Ajuda. Com certeza, isso é bom. Deus pode te recompensar pela tua atitude, pela tua ação, pela tua boa vontade, mas não porque você está fazendo aquilo para receber, né? Tipo, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Isso não tem nada a ver. Essa pregação é mentirosa. Você vai dar tanto e Deus vai te abençoar. Você vai fazer tanto pela casa do Senhor e o Senhor vai te abençoar. Deus abençoa aqueles que fazem sem esperar receber nada em troca, sem vontade alguma. Tá entendendo? Se você vai doar algo para um morador de rua, você doa sem esperar nada em troca. Você não está esperando nada, mas o Senhor sabe o que você quer, Ele te dá. Agora, se você faz tudo esperando algo em troca, se você quer comprar as coisas espirituais, você não vai conseguir alcançar isso. Infelizmente. Essa é a verdade. Essa é a verdade do Evangelho. Deus não precisa do seu dinheiro. Tem muitas pessoas por aí comprando bênção. E a bênção não chega e nunca vai chegar. Por quê? Porque bênção não se compra. Simples, né? Que seja dita essa verdade. Tem pessoas aí que propagam a ideia de que pode pagar por coisas espirituais. Tem gente que vende terreno no céu. Entendeu? Tá aqui um homem querendo comprar o Espírito Santo. Olha só a blasfêmia dele, olha o pecado. Pelo menos ele reconheceu. Ele dobra os joelhos diante do apóstolo Pedro e pede: ore por mim. Ele reconhece o seu erro. Mas Pedro conhece o coração desse homem. O Pedro conhece o coração desse homem, como a gente conhece também as intenções de algumas pessoas.
Tem pessoas que aparecem apenas para tirar sua paz, não é verdade? Tem pessoas que aparecem apenas para te prejudicar, com comentários que é apenas para te testar. A gente consegue, sem Espírito Santo, perceber essas coisas. Alu Freitas, cara de cachaceiro. Provavelmente você já deve ter namorado muitos, né? Para você reconhecer a cara. Vamos lá. Por favor, não bloqueiem esses haters, não. Nem silencie. Tá bom? Não bloqueia, deixa aí. Hoje eles vão ouvir a palavra, nem que seja da maneira forçada, mas vão ouvir. Tá? Não bloqueia ninguém, não silencia ninguém. Essa live vai ser repostada no YouTube depois. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava. E assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendeu tu o que tu leu? Olha como Deus é maravilhoso. Né? Olha como Deus é maravilhoso. Felipe chega e fala assim: tu entendeu o que tu leu? Pessoal, ignorem as pessoas, os haters, eu vou ignorar também, tá? Ignora essas pessoas, deixa essas pessoas continuar na live, eles vão ouvir, tá bom? Alguns merecem ser silenciados, mas se quiser ficar, fica. Mas ignora essas pessoas, foquem na palavra. Então Felipe chega assim e fala assim, ó: tu entendeu o que tu leu? Você tá entendendo? Então Jesus Cristo, ele percebe as atitudes das pessoas. Ele percebe que as pessoas querem mudar. Ele percebe que as pessoas querem aprender. Mas nem todo mundo consegue aprender. Nem todo mundo consegue entender o que está lendo. Entendeu? Nem todo mundo consegue perceber o que está à frente dos seus olhos. E aqui a gente vê Filipe chegando nesse homem etíope e pergunta para ele: tu entendeu o que tu leu? Eu vejo pessoas na live principalmente falando assim: irmão, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Mas leia. Irmão, eu busco, mas eu não consigo entender nada. Mas busque. Irmão, eu estou focado na palavra, mas eu não consigo entender o que Deus quer falar. Mas continue focado. Porque quando Deus vê que você não consegue, que é impossível para você traduzir aquilo, para você ter uma compreensão, Ele vai mandar alguém para te auxiliar. Tá entendendo? Ele vai mandar alguém para te auxiliar. Seja um pastor, seja um morador de rua, seja eu, seja qualquer outra pessoa. Vai aparecer alguém e vai te explicar aquilo que você não entende. Então aqui o eunuco, ele está lendo Isaías. E essa passagem ele não compreende. Mas quem entende essa passagem? Filipe. E aí Deus fala: vai lá, Filipe. Tá entendendo? Então tem pessoas que falam assim: abram a Bíblia e leiam. Mas tem pessoas que não compreendem. E é por isso que chega pessoas para ajudar outras pessoas. É por isso que chega pessoas e explicam aquela passagem. Falam o que Deus quer falar naquilo. O que aquela passagem está querendo dizer. E aí Filipe chega. Como poderei entender? Ele responde, né, o eunuco: como poderei entender se alguém não me ensina? Como é que eu posso entender se alguém não me ensina? Né? A gente precisa de um professor nas áreas da nossa vida. Às vezes nós precisamos de um instrutor, uma instrução. Como eu poderei entender se alguém não me ensina? Então o homem reconhece que por si só ele não tem compreensão daquilo que está à frente dos seus olhos. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem cortará a sua geração?
A quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te de quem diz isto, o profeta. De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis que aqui a água que impede que eu seja batizado. Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe, é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e isso passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesaré. Então o homem, ele está buscando Deus, mas ele não tem compreensão daquilo que ele está lendo. E aí Filipe aparece, e o homem compreende de que se trata essa palavra. Essa palavra se trata de Jesus Cristo. Filipe explica para ele, olha, o Cordeiro que foi morto por todo mundo é Jesus. É desse Jesus que a gente prega. Então Filipe tinha conhecimento dessa verdade, mas o eunuco não. Mas o coração do eunuco já estava buscando o Todo-Poderoso. Pessoal, não se iludam. Também não se sintam escandalizados quando vocês vê pessoas aparecendo, falando besteira, seja nessa live aqui, ou seja na vida, a respeito daqueles que falam sobre o Evangelho de Deus, acerca daqueles que pregam, entendeu? Pessoas que se incomodam com outras pessoas que estão anunciando a verdade da salvação. Pessoas que se incomodam com pessoas que estão pregando sobre a palavra do Senhor. Pessoas que querem saber como você vive, o que você come, o que você faz. Pessoas que não têm interesse nenhum em focar na palavra do Evangelho. Elas querem saber como o pregador está vivendo, o que ele está comendo, né? Pessoas que ofendem sem nem sequer saber da sua vida. Pessoas que te atacam sem nem sequer conviver com você, sem nem sequer entender o que você passa. Elas estão tentando mudar o foco porque elas não creem, elas não estão com foco na palavra. Essas pessoas não conhecem Deus e não querem deixar Deus entrar porque os olhos dela estão na crítica e estão sempre em ofender. A intenção delas é sempre ver defeito, ou o quintal tá sujo, ou a vazia tá imunda, ou você tá todo machucado. Esse machucado aqui foi uma queda de bicicleta, eu tava indo pra faculdade, né? Ou você tem cara de cachaceiro. Esse é o foco dessas pessoas. Mas todos aqueles que querem buscar a palavra de Deus vão encontrar, pessoal. Todos aqueles que estão procurando Deus vão achar. Porque eu falo uma coisa para vocês, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, então ele está com os braços abertos. Mas Deus não vai atrás de ninguém que não está indo atrás dele. Essa ilusão que as pessoas têm de que Deus vai atrás de outras pessoas que não estão indo atrás dele, é mentira. Tá entendendo? O único que faz isso é Satanás. O único que vai atrás das pessoas que não estão indo atrás dele é Satanás. Ele vai atrás dos cristãos para tentar desviar, mas Deus não vai atrás de ninguém, não. Deus só vai atrás daqueles que lhe procuram. Ah, mas e o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo tinha conhecimento bíblico. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu. Ele foi criado nos ensinamentos de Gamaliel. Ele tinha um conhecimento da Bíblia desde o princípio. Ele estava procurando a verdade há muito tempo e estava preso na mentira. E aqui a gente vê um eunuco que está lendo um livro acerca de uma coisa que ele não conhece, mas o coração dele já está impulsionado a buscar essa verdade. Todos aqueles que buscam a verdade vão encontrá-la. Tá entendendo? Porque quando Zaqueu subiu na árvore, não foi Jesus que foi atrás dele, não. Não foi Jesus que subiu na árvore para ir comer na casa de Zaqueu, não. Isso aí é loucura, quem pensa dessa maneira. Jesus só foi atrás daqueles que já estavam indo atrás dele, há muito tempo. Você tá entendendo? Quando Jesus vai no tanque de Betesda, já tem um homem atrás da cura. E quem é a cura? Jesus. Mas o homem não sabe. Então o homem vai no tanque de Betesda porque dizem que lá cai um anjo. Você tá entendendo? Então todas as pessoas que estão indo atrás de Jesus alcançam de Jesus alguma coisa. Todos aqueles que criticam, que ficam querendo colocar para baixo, não tem Cristo no coração de maneira alguma. Pessoal, Jesus não vai atrás de ninguém que não está indo atrás dele. Tá bom? Por que vocês falam Senhor, Senhor e não fazem o que eu falo? É isso que ele diz. Você tá entendendo? Então todos aqueles que estão nessa live, que querem ouvir, já sentem o desejo no coração de alcançarem a salvação.
Se vocês de fato estão aqui para ouvir e não para criticar, não para apontar falhas, não para ver isso, não para ver aquilo, é porque de fato Deus já está em você, porque você sentiu a necessidade de procurar Deus. Todos aqueles que vão em direção a Deus vão alcançar a salvação. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos têm o desejo de salvação. O Espírito Santo, ele não consegue convencer os incrédulos. O Espírito Santo não consegue convencer os hipócritas, pessoas que são cheias de pecado, mas que mentem, pessoas que querem ser melhor que outras pessoas que querem ser mais sábias, pessoas que trabalham como o diabo, usando a Bíblia para atacar, para ofender, para isso, para aquilo. Mas o Espírito Santo, ele consegue entrar naquelas pessoas que realmente são fracas, são falhas, que sabem que estão em pecado, que sabem que estão precisando de mudança, essas pessoas que de fato sentem o Espírito Santo, são essas pessoas que de fato choram, que de fato gemem, que de fato mudam, tá bom? Então assim, a live vai estar atacada hoje mesmo, porque ontem eu decidi desbloquear todos os meus haters, todas as pessoas que me odeiam, né, por algum motivo. Entendam isso como uma oportunidade, né, e não como uma ofensa, como uma batalha, como uma competição. Entendam como uma oportunidade. Eu não tenho desejo nenhum de ter vocês como meus inimigos, porque não vai fazer diferença na minha vida, né? Teve um cara que falou, tu trabalha de quê? Eu falei, sou influenciador digital. Ele falou, influenciador digital muda a vida das pessoas. Não fica pedindo na internet, não. Então, assim, 300 pessoas na minha live, você acha que ninguém tá mudando de vida? 100 pessoas ele faz live, dá quantas pessoas na live dele? Quantas pessoas ele tá mudando a vida? Só que eu, de fato, não mudo vida, ele está certo. Quem muda a vida das pessoas é Deus e as próprias pessoas, né? As pessoas que mudam. Eu não tenho poder para mudar a sua vida. Eu não tenho poder para te consertar. Se você está quebrado, só Cristo pode te consertar. Só Deus pode te consertar. Mas para que Ele te conserte, você tem que permitir que Ele entre. Então, até a atitude do conserto parte da pessoa que quer ser consertada. Tá bom? Vamos continuar. A conversão de Paulo a caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. Que seita é essa? A seita dos Nazarenos, né? A seita dos Nazarenos. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o nome Paulo é um nome romano, pessoal. E ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso não era uma cidade insignificante, pelo contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era cidade universitária, tá bom? Paulo era um cidadão romano, era judeu da dispensação israelita. Ele era circuncidado e ele era também da tribo de Benjamim. A família de Paulo provavelmente tinha muita influência na época, porque conseguir a cidadania romana não era uma coisa fácil. Conseguir a cidadania romana era uma coisa muito difícil. E Paulo era cidadão romano de nascença. O nome Paulo não foi mudado para Saulo, ou vice-versa. Ele tinha dois nomes, porque um nome era o nome judeu e outro nome era o nome benjaminita, quer dizer, da tribo de Benjamim. Ele era israelita também. E o outro nome era o nome romano, que se ganhava outro nome. Não é à toa que a gente chama Jesus Cristo aqui e os judeus chamam Yeshua HaMashiach, que é o nome de Jesus judaico. E disse, né? Cercou-lhe um resplendor de luz e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Que queres que eu te faça? A primeira representação de uma conversão verdadeira é essa. Eu não tenho poder para convencer ninguém a nada. Eu falei disso um dia desse. Se o apóstolo Pedro tivesse pregado para Paulo, o apóstolo Pedro teria sido colocado na prisão. Se o apóstolo Tiago ou Filipe ou qualquer outro tivesse pregado para Paulo, tinha sido colocado na prisão.
Porque o Paulo foi o primeiro inimigo da igreja. Tá entendendo? Paulo era perseguidor implacável. Paulo pegava os cristãos e arrastava pelo cabelo. Ele levava para as prisões e obrigava os cristãos a blasfemar contra o nome de Deus, contra o nome de seu Cristo. Contra o nome de Deus não, perdão, contra o nome de Cristo. Paulo acreditava em Deus e acreditava em Moisés, mas não acreditava em Jesus Cristo, o Nazareno. Inclusive, Paulo estava na votação para a morte de Estevão, e as vestes de Estevão foi colocado aos pés dele. Tá bom? Está sem som? Santiago, sai e entra de novo. Eu acho que o problema deve ser no teu celular. Mas quando você está buscando uma verdade, quando você está procurando a salvação te encontra. Paulo, ele estava buscando a verdade, mas ele ainda estava cego pela mentira. Ele estava cego pelo extremismo. O extremismo religioso também é prejudicial. Tudo que Paulo fez em nome de Deus, mas Deus não mandou Paulo fazer nada. Tá bom? Tudo que Paulo fez no nome de Deus. Paulo matou cristãos no nome de Deus. Paulo perseguiu no nome de Deus. Paulo colocou nas prisões no nome de Deus, mas Deus não mandou Paulo fazer nada disso. Por quê? Porque o extremismo cega as pessoas, pessoal. O extremismo torna as pessoas loucas. O extremismo torna as pessoas pecadoras. Quantas pessoas não estão se desviando da palavra do Senhor por causa do extremismo religioso? Quantas pessoas não estão se afastando de Deus por causa do extremismo religioso? Agora, porque eu não gosto da Umbanda, eu vou chamar um bandista que vai para o inferno, dizer que vai para o inferno. Agora eu vou sair na rua atacando todo mundo, dizendo quem sobe e quem desce. Quem sou eu para fazer isso? A Bíblia aconselha primeiro nós tirar o grilhão dos nossos olhos e depois tirar o que está nos olhos do nosso irmão. Então, assim, tem pessoas que adulteram, mas glorificam quando alguém que rouba morre. Tem pessoas que roubam, mas glorifica quando alguém que mata morre. Tem pessoas que matam, mas glorifica quando alguém que rouba morre. E Tiago fala que o mesmo que falou para não fazer uma coisa, também falou para não fazer outra coisa. A hipocrisia, ela torna as pessoas extremistas. A única coisa que salva é a palavra do Senhor. A única coisa que pode abrir os nossos olhos é a verdade da Bíblia. Nós não temos direito de dizer quem sobe e quem desce. Nós não estamos na terra como juízes e condenadores. Vocês querem que eu fale uma coisa para vocês? O único que teve poder de atirar pedra na cabeça de alguém foi Jesus. E ele não atirou. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Um evangelho pregado por meio de perseguição e de imposição não é um evangelho puro. Porque Cristo não pregou perseguição nem imposição. Cristo pregou amor. Tá entendendo? Então eu pergunto pra vocês, o que é mais fácil de convencer? Eu falando que a pessoa vai pro inferno ou eu tratando a pessoa bem e mostrando que sou um bom cristão? Eu mostrando que sou um bom cristão. Porque dessa maneira eu me torno um testemunho vivo. Porque se eu perseguir a pessoa e acusar ela de um fogo do inferno, um lago de fogo, essa pessoa vai odiar mais ainda a minha religião. Ela vai odiar mais ainda o cristianismo. Ela vai odiar mais ainda a verdade que eu quero levar para ela. Porque quando a Bíblia é usada para atacar, para ofender e para julgar e condenar, ela não está sendo usada para libertar. Sabe quem usou a Bíblia para atacar e para prejudicar? Foi Satanás. Jesus Cristo, tu não é o Filho de Deus? Pois atira-te do pináculo do templo, porque está escrito, dei ordem aos meus anjos ao teu respeito. E aqui nós vemos essa mesma atitude. Um extremista no meio do povo de Deus. Enquanto os cristãos verdadeiros pregavam o amor de Cristo, Paulo pregava uma perseguição que não existia. Paulo pregava um ódio por todos aqueles que também estavam tentando fazer a diferença. Aqueles que estavam pregando sobre a salvação. Então, assim, a conversão de Paulo era impossível por meio de qualquer mão humana. Era necessário o próprio Cristo agir. Então tem pessoas que falam assim, eu não acredito em Deus. Ok. Sem problema. Isso não é problema meu. A minha função não é salvar a vida de ninguém. Eu não estou aqui para salvar você. Entendeu? A salvação é individual, não é? Então eu não estou aqui para te salvar. Ah, eu sou ateu, não acredito em Deus. Não tem problema nenhum. Paulo não acreditava em Cristo. Existem coisas que estão fora do meu alcance.
Existem coisas que estão fora do alcance do apóstolo Pedro. Existem coisas que estão fora do alcance de Tiago. Existem coisas que estão fora... Mas Deus não. Para Deus, nada é impossível. Tá bom? Para Deus, nada é impossível. Então vai ter um momento que você vai ter uma experiência com o próprio Deus. Você acreditando nele ou não. Um momento o próprio Deus vai falar com você. Porque quando Jesus Cristo fala com o apóstolo Paulo, Paulo não está só. Tem outras pessoas com ele. Paulo foi acompanhado. Paulo pediu cartas dos fariseus para perseguir os cristãos em Damasco. Paulo estava indo ali para matar, para perseguir, para colocar em celas. Tem pessoas que falam que Paulo não matou. Só que Paulo estava acerca da votação de Estevão e Paulo votou a favor. E Estevão morreu graças à votação de Paulo também, né? Inclusive suas vestes foram colocadas aos pés dele. Mas tem momento que o próprio Jesus Cristo vai se disponibilizar para falar com você, você acreditando nele ou não. Porque quando Jesus Cristo falou, Jesus falou com todos. Todos estavam com Paulo ali, mas só Paulo ouviu. Tá entendendo? Porque Deus quer falar com muitas pessoas, mesmo aquelas pessoas que não acreditam nele. O problema é você. Você tá pronto para ouvir? Porque tem muitas pessoas pedindo prova. Eu quero saber se Deus é real mesmo. E Deus dá prova, mas a pessoa tá surda. Tá entendendo? Paulo estava louco, extremista, mas surdo não. Paulo era um perseguidor, Paulo ele era fiel a Moisés, mas ele não era surdo. Então, quando ele ouviu a voz de Cristo, ele mudou. Porque o que faltava para Paulo? Certeza. Paulo era agnóstico. Tá entendendo? Era agnóstico. É o verdadeiro Tomé, eu tenho que ver para crer. Jesus, nunca vi Jesus. Moisés, todo mundo fala dele, eu conheço, mas Jesus. Deus eu sei que existe, mas Jesus. Jesus eu não conheço. E aí o próprio Jesus aparece para Paulo. E agora, Paulo? Quantas pessoas estavam com Paulo? Várias pessoas. Todas elas correram com medo. Mas Paulo escutou. E quando Jesus falar com você... Quando Jesus falar com você, você tem que dar atenção, né? Então o que foi que Paulo falou? O que queres que eu te faça? Se prontificou. O que queres que eu te faça? Tá bom, o Senhor é Jesus, eu acredito. E agora, o que o Senhor quer que eu lhe faça? E aqui sim é a mudança. De perseguidor para pregador. Perguntaram aí o que é agnóstico. Cara, se eu tiver errado, você, por favor, me corrija, né? Mas agnóstico eu acho que é aquele que tem que ver para crer, né? Eu tô enganado. Se eu tiver enganado, por favor, me perdoe. Mas Paulo, assim, Paulo ele era incrédulo com relação a Cristo. Paulo tinha certeza que Deus era real, que Moisés era real, mas que Cristo não. Mas enfim, se eu tiver errado na palavra, vocês podem me corrigir, tá? Eu não sou detentor de todo conhecimento, pessoal. Sou falho. Eu sou Jesus a quem te persegues. Duro é para ti. Agnóstico é acreditar em Deus, mas não tem religião. Obrigado, Alexandre. Então Paulo não era agnóstico, tá verdade. Paulo ele era incrédulo com relação a Cristo. Ele conhecia Deus e conhecia Moisés. Mas Cristo não. Então agnóstico realmente não. Vamos lá, continuar. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, assim, uma das piores coisas que tem no mundo é você ficar chutando prego, né? Não dá em nada. Você chutar prego não dá em nada. O que aconteceu que está machucado? Então,
Eu tava indo pra faculdade de bicicleta e eu vou falar isso só mais essa vez, viu, pessoal? Eu já falei várias vezes. Depois, se alguém perguntar, vocês respondem aí na live. Eu estava indo de bicicleta pra faculdade e a rua é uma BR escura, sem iluminação, e a pista tava quebrada do lado que eu tava pedalando. E eu caí dentro de um buraco. Caí de bicicleta dentro de um buraco. Eu quase morro. Minha coluna tá doendo aí, mas eu tô melhor, né? Eu não fui no hospital, mas eu creio que não tem nada quebrado, não. Tô bem melhor. Mas foi isso que aconteceu, né? Quem quiser ver mais, tem um vídeo no Instagram completo lá, eu mostrando os ferimentos e tudo. Tá bom? Não coloquei no TikTok o vídeo completo, porque TikTok tem mania de ficar dando ban às pessoas. Entendeu? Então vamos lá. É duro recalcitrar contra os agrilhões. Então a pior coisa que tem é você ficar chutando prego. É doloroso, entendeu? Paulo estava batalhando contra o quê? Contra nada. Quanto mais Paulo perseguia cristão, mais cristãos surgia. Quantos mais cristãos eram mortos, mais cristãos estavam dispostos a morrer. Porque ninguém morre, pessoal, por algo que não acredita. Então você está vendo uma pessoa morrendo em prol de uma causa, a causa é verdadeira. Ou pelo menos passa a ideia de que é verdadeira. Porque causas que não são verdadeiras nem justas não passam confiança, né? E o cristianismo era uma causa verdadeira. As pessoas davam a vida pelaquela causa. Quanto mais cristãos eram perseguidos, mais cristãos surgiam. Não era uma coisa que poderia e nem foi derrubado, né? As pessoas acharam que o cristianismo não ia vigorar, mas vigorou. Elas acharam que os cristãos seriam calados. Por quê? Porque isso bate com o Apocalipse, a perseguição do dragão contra a igreja. Tá entendendo? Essa perseguição se deu por meio de vários homens, inclusive o rei Nero. Paulo também participou dessa perseguição no início. Paulo foi usado por Satanás, pessoal. Mesmo imaginando que estava fazendo a vontade de Deus, né? A gente fica analisando hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas igual Paulo. Sabem tudo da Bíblia. Sabem tudo dos ensinamentos. São cultos, sabem conversar. Mas estão sendo usados pelo inimigo. Porque não estão usando a Bíblia para salvação, mas sim para perseguição. Para ofender, né? Tem gente que comenta aqui direto. Quem não trabalha é bom que não coma, né? Então, assim, do nada, você tá na live aqui de boa, fazendo a sua live. Alguém chega assim e fala, vai trabalhar. Quem não trabalha é bom que não coma. Usa a palavra de quem? Do apóstolo Paulo. Entendeu? As pessoas fazem isso. Elas gostam de usar a Bíblia para prejudicar outras pessoas, para ofender, para colocar para baixo. E elas acham que estão sendo usadas por Deus. São pessoas que não pegam a Bíblia para nada. Todo dia a Bíblia tá lá, elas não usam a Bíblia para nada. Mas quando é para ofender, tem passagem decorada. Tá entendendo? Então, assim, quando a Bíblia é usada para prejudicar, para perseguir ou para matar, é errado mesmo. É por isso, né? É por isso que há um testemunho tão feio do cristianismo nesse país. Por causa de maus cristãos. Entendeu? Pessoal, todo mundo usa a Bíblia. Essa é a verdade. Mas quando a Bíblia é usada para ofender ou para incentivar para o erro, não é legal. Paulo estava usando o conhecimento dele para matar. Desde quando isso era permitido? Desde quando Deus queria isso? As pessoas iam para a guerra e morriam por quê? Porque queriam terras. Mas você sair apenas para matar outra pessoa que não acredita na mesma religião que a sua, é loucura, cara. E era isso que Paulo fazia. Tá entendendo? Eu vou dar um exemplo da queda do meu celular. Meu celular caiu domingo. Domingo agora, semana que passou. Um amigo meu não lê a Bíblia. Eu só tô dando um exemplo para vocês. Todo mundo sabe da Bíblia para ofender ou para incentivar para o erro. Um amigo meu não lê a Bíblia. Meu celular caiu, fiquei muito triste. Eu não consegui achar, ele foi pro Rio. Esse celular aqui é outro. Graças a Deus, seguidores me ajudaram a comprar. 3 seguidores me ajudaram a comprar esse celular. E aí um amigo meu chegou do meu lado. Ele bebendo. Um conhecido, né? Ele abraçou aqui no meu ombro. E ele falou, bebe, porque a bebida forte é pros amargurados de vida. Tá entendendo? E falou, vou comprar um cigarro pra nós fumar. Eu falei, ô brother, eu nem bebo e nem fumo. Aí já parei. E fui embora pra minha casa. Então a palavra de Deus, ela pode sim ser usada para prejudicar, para ofender, para perseguir. Mas isso não significa que o próprio Deus tá agindo nisso. A palavra de Deus também pode ser usada para controle, né? Para controle também. Tem pessoas que entram na sua mente com a pregação sobre o inferno e fazem você fazer tudo que elas pedem por medo de ser condenada eternamente. Só que a palavra de Deus não foi usada nem para controle
nem para prejudicar. A palavra do Senhor foi usada para libertar, porque nós somos cegos e escravos do mundo. E quando nós temos total conhecimento do evangelho, nós somos libertos. A intenção de Deus é nos libertar. Então essa pregação que eu estou fazendo aqui é para libertar, da mesma maneira como eu quero me libertar, como eu estou tentando me libertar cada dia, da mesma maneira como o próprio apóstolo Paulo compreende o verdadeiro evangelho. Paulo, ele era escravo da lei de Moisés. Paulo, ele era um detentor diligentemente da lei de Moisés e do fariseísmo. Paulo perseguia e matava em nome de Deus, quando o próprio Deus não pediu. E o próprio Filho de Deus se prontifica e fala: Paulo, tá errado isso aí, né? E aí? Tu vai usar a Bíblia por imposição agora ou tu vai usar para libertação? E Paulo se prontifica e fala: o que queres que eu te faça? Tá entendendo? O que queres que eu te faça? E aí Jesus manda ele ir curar a sua cegueira. Por que a cegueira? Por que Paulo fica cego? Porque Paulo sempre esteve cego. Tem pessoas que enxergam, mas não veem. Tem pessoas que escutam, mas não ouvem. Por isso que Jesus Cristo falava por meio de parábolas. Por isso que a gente conversa aqui e tem gente que chega e ofende. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que mais lá. Porque as pessoas não estão aqui nem para ouvir, nem para enxergar. Elas estão com o ouvido tapado e com os olhos fechados. Da mesma maneira também Paulo estava dessa forma, quando ele estava diligentemente fiel, né, ao fariseísmo. Ele era um extremista louco e ele foi libertado por Cristo. Nem todos têm a atitude de Paulo, porque nem todos de fato estão buscando a verdade. Existem pessoas que estão buscando a verdade, mas estão cegas. Existem pessoas que podem ser ótimos pregadores do evangelho, mas estão desperdiçando o seu talento em outras religiões. Em religiões que não pregam Cristo como verdadeiro Salvador. Tem pessoas que estão se esforçando diligentemente no budismo, no islamismo e outras coisas. Da mesma maneira como Paulo estava se esforçando para Moisés na cabeça dele, né? E essas pessoas, elas estão buscando a verdade. Cedo ou tarde, Deus vai se topar com ela. Tanto ateu, tanto satanista, cedo ou tarde você vai ter uma experiência com Deus. E se você se converter, nossa, você vai ser mais um Paulo entre nós. Claro que não igual o Paulo, né? Igual o Paulo nunca, né? De maneira alguma. Eu creio que não surgiu outro homem igual o Paulo. Depois de Jesus, Paulo para mim é a segunda pessoa mais importante do evangelho. Mas você vai ser alguém muito usado. E não é impossível, não. O Nando Moura era ateu e hoje é cristão. Por quê? Porque Deus, ele quer conversar com todo mundo. E uma hora todo mundo vai ouvir ele. Agora a pergunta é, quando você ouvir Deus, o que você vai falar? Você vai correr igual os que estavam com Paulo? Ou você vai se prontificar? Senhor, o que tu queres que eu te faça? Porque é isso que Jesus quer ouvir. Jesus não ia perder tempo com Paulo. Você acha que Jesus ia perder tempo com Paulo para Paulo sair desesperado, correndo igual um louco? Paulo tinha talento, tinha conhecimento, tinha instrução. Paulo era culto, era prendado e era esforçado. Jesus não queria ouvir de Paulo: ah, eu tô com medo. Ah, eu não acredito. Paulo fala: o que queres que eu te faça? Ah, agora sim, Paulo. Agora tu começou. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha o nome da rua: Direita, né? A palavra de Deus fala que o seu poder está retido toda na sua destra. Destra é a mão direita, né? Eu sou esquerdo, viu, pessoal? Pois eis que está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Olha uma coisa interessante aqui, ó. Aos teus santos, né? Quantos males tem feito aos teus santos? Quem é os santos de Deus? É aqueles que fazem sua vontade. Isso bate com o Apocalipse, né? Fala que o anticristo vai fazer batalha contra os santos e vai vencê-los, né? Enfim. E aqui tem poder dos principais de sacerdote para prender, e todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel.
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Olha o que Jesus fala, ó, esse para mim é um vaso escolhido. Então não tem caso perdido não, cara. Quando eu vejo a história de Paulo, eu vejo que não tem caso perdido. As pessoas se convencem de que Deus não ama mais elas. Tem gente que tem síndrome de inferioridade, né? Tem pessoas que têm síndrome de inferioridade no relacionamento, no emprego, em qualquer lugar. São coisas que só existem na cabeça dessas pessoas. Eu espero que vocês tenham a mente forte para aguentar algumas coisas que a vida vai trazer. Porque ao longo do caminho a vida vai trazer muitas coisas. Tá entendendo? Mas não existe essa de não é possível, eu não consigo. O que o inimigo quer convencer é que você não vale nada. Que você é um lixo. Que você não consegue, que Deus não se agrada de você. E aqui a gente vê que isso não tem sentido. A palavra de Deus fala em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Enquanto há vida, há esperança. E tem pessoas que se esquecem, enquanto estão vivas, de que tem esperança. Tem pessoas que desabam porque não conseguem comprar um carro, ou uma casa, ou uma moto, né? E aqui a gente vê um homem que está cheio de sequelas e traumas. Veja só quão pesado foi para Paulo abrir os olhos. Quanto mal Paulo não tinha feito. Quantas perseguições Paulo não tinha causado. Quantas pessoas Paulo não fez chorar. E agora tudo isso vem na mente dele, como consciência, porque ele resolveu mudar. Da mesma maneira também tem pessoas que estão mudando e o peso vem na mente. O inimigo fala que essas pessoas não são dignas, que essas pessoas fizeram atrocidades. Há muita pregação acerca do espinho na carne de Paulo. A Bíblia não revela, se a Bíblia não revela, logo nós não podemos fazer alusões. Mas existem estudiosos que falam que o passado de Paulo era o espinho na carne dele. E tem muitas pessoas que não conseguem se desprender do passado. Mas eu falo para vocês o seguinte, pessoal. Tudo é um processo de construção. Tudo que você fez te leva exatamente aonde você está hoje. E bom é que você esteja bem. Bom é que você esteja mudado. Tá entendendo? Porque não tem como você viver uma vida sem ter sequelas, sem ter traumas e sem ter peso na consciência. As pessoas pecam e elas se afastam de Deus, quando na verdade o pecado deveria ser para aproximá-las do Criador. Só que o inimigo convence que as pessoas não são merecedoras e as pessoas se afastam. E aqui nós vemos um homem que não é merecedor, aos olhos humanos. Nem o próprio profeta não quis ir em direção a Paulo. Ele conversa com Cristo e fala, esse homem perseguiu os santos. Esse homem matava as pessoas que te adoram. E o que Jesus fala? Olha, eu não quero saber. Entendeu? Eu não quero saber se ele perseguiu os santos. Eu não quero saber se ele matava as pessoas que me adoram. O que eu quero saber é que ele é um vaso escolhido. E eu quero usar ele para pregar para os gentios. Ele vai padecer e vai sofrer por causa do meu nome. Porque o pecado tem sim consequências. Mas ainda assim esse homem vai ser usado por mim. Tá entendendo? Então provavelmente Deus queira falar para você, por meio dessa palavra, para você não cair na onda do inimigo. Ai, Senhor, não tem mais esperança para mim, não tem mais salvação. Eu vou me afastar de ti como Adão se afastou no jardim do Éden. Não, pessoal, é isso que o inimigo quer. Deus nunca disse isso para você. Deus nunca falou, aparta-te de mim. A única hora que Jesus vai falar, aparta-te de mim que eu não conheço, é no juízo final. Mas até lá está em aberto. A salvação e a condenação está em aberto. Entendeu? Ele só vai falar isso no juízo final, mas por enquanto os braços deles estão abertos para que todos tenham a oportunidade de salvação. E tem muitos vasos escolhidos que não são usados porque acham que o Senhor não se importa, que o Senhor não está nem aí, que o Senhor não ama. São pessoas que se inferiorizam antes de Deus inferiorizar, né? Deus olha para as pessoas e vê um grande potencial e as pessoas não enxergam. Tem pessoas aí que têm talento, tem pessoas aí que podem fazer coisas maravilhosas, mas estão com a mente cheia de sequelas e acham que Deus não se importa mais com elas, mas Deus se importa sim. Deus se importou com Paulo, Deus se importa com você. Entendeu? É necessário apenas que as escamas caiam dos olhos e você consiga enxergar.
o que Deus quer fazer na sua vida. De perseguidor a pregador. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Paulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isto que veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que haviam em Damasco. Segunda representação da história da vida de Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, é o seguinte: existem pessoas que mudaram, mas se prendem no que as outras pessoas dizem. Não é? Existem pessoas... eu era prostituta, ou eu era prostituta. Aí mudou, mas se prende no que as outras pessoas dizem. Eu era ladrão, eu mudei, mas se prende no que as pessoas dizem. Porque o passado é o diabo que sempre vai vos perseguir, pessoal. Tá entendendo? Então aqui estava Paulo, pregando em Damasco, e as pessoas falando: esse homem aqui era um perseguidor. Esse homem aqui não está com a intenção de pregar o evangelho verdadeiro, não. Esse homem veio para colocar nós em cadeias. Esse homem veio para levar nós arrastados aos principais dos sacerdotes. Se Paulo tivesse ligado para o que a população estava dizendo, Paulo teria pecado contra Deus. Eu já conversei com pessoas no Instagram que falaram assim: irmão, todos os dias eu me esforço para não roubar novamente, não voltar para a cadeia. Eu estou trabalhando e ganhando um salário mínimo por mês, mas as pessoas não acreditam. E eu falei assim: olha, você não tem que se transformar naquilo que as pessoas falam. Porque se você virar aquilo que as pessoas falam que você é, você vai fazer as pessoas saírem de verdadeiras. Então continue se esforçando, continue mostrando para elas mudança. Não por elas, mas por você mesmo. Então quanto mais as pessoas falavam de Paulo, mais Paulo se esforçava para Cristo. Quanto mais as pessoas lembravam o passado de Paulo, mais Paulo focava no seu futuro. Quanto mais as pessoas colocavam em roda as atitudes antigas de Paulo, mais Paulo produzia novas atitudes. Tá entendendo? Porque a intenção de Paulo não era de ser reconhecido como um perseguidor, como um assassino, como aquele que ofendia Cristo. A intenção de Paulo era ser conhecido como um verdadeiro profeta, um verdadeiro apóstolo e como aquele que anunciava o evangelho da salvação. Paulo queria se esforçar mais que todos, e Paulo queria sofrer mais que todos. E querendo ou não, Paulo ia se tornar aquilo que ele tanto almejava, e não aquilo que as pessoas diziam que ele era. Porque é o passado, pessoal. Tá entendendo? Então, assim, Deus perdoa, mas os seres humanos não perdoam. As pessoas têm tendência de querer ofender, de querer prejudicar, de querer rebaixar. Mas Deus não está focando nisso. Deus não está focando no seu passado, Deus quer ver o seu futuro. Mas eu era um ladrão, irmão. Era um ladrão. Mas eu era um assassino, irmão. Enquanto a vida, a esperança. É necessário que o arrependimento seja sincero. Sincero. E a mudança venha de maneira contínua. Tá bom? E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele viu o Senhor. E ele lhes falou, e como em Damasco falou ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos, e o acompanharam até Cesareia, e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A segunda coisa que a gente observa quando acontece de fato, né? Quando acontece de fato uma mudança, quando de fato a pessoa se converte ao verdadeiro evangelho, quando a pessoa se arrepende e ela resolve mudar, é a perseguição. Eu nunca me canso de dar esse exemplo.
Não tem como você se deitar com o diabo e querer separação, pessoal. Entendeu? Sem consequências. Então aqui Paulo ele começa a sentir na pele o que é de fato a verdade. Quando a verdade de fato é pregada, ela incomoda. Então a gente não vê Paulo sendo perseguido por ninguém enquanto ele está sendo um fariseu. A gente não vê Paulo sendo perseguido por ninguém enquanto ele está pregando a lei de Moisés da maneira como ele pregava. A gente não vê Paulo sendo procurado para matar, para morrer, perdão. Mas quando Paulo muda, quando Paulo começa a falar a verdade, ele começa a incomodar aqueles que deveriam lhe agradar, lhe proteger. Os próprios judeus começam a lhe perseguir. Então tem muita gente que fala assim, minha vida mudou de cabeça para baixo quando eu resolvi aceitar Jesus Cristo. Mas é claro, parece que tudo começou a andar mal. Mas é claro, por quê? Porque enquanto você agrada ao mundo, o mundo te agrada. Enquanto você faz a vontade do inimigo, o inimigo não tem por que te atacar. Mas quando você começa a pregar um verdadeiro evangelho e praticar uma obra digna e verdadeira, então você incomoda demais. E aí você começa a sofrer. Mas mesmo durante o sofrimento, Deus te manda ajuda. Porque os próprios discípulos e apóstolos e pessoas que amavam Jesus, que Paulo perseguia, começaram a ajudar Paulo e desceram ele por um cesto. Tá entendendo? Então, assim, inimigos você vai ganhar quando você de fato mudar e conhecer a verdade. Mas você também vai ganhar muitos amigos que vão te ajudar, que vão te levantar. Da mesma maneira como eu presencio isso na minha vida, você também vai presenciar na sua. O perseguidor torna-se perseguido, né? Eu vou desligar agora essa live aqui sobre Paulo um pouco. E eu vou já abrir outra live para que não esteja corte, pessoal. Essa live aqui eu vou colocar no YouTube depois, tá bom? Então, assim, obrigado a todos vocês que participaram dessa live. E eu vou abrir outra live daqui a pouco, lavando vazia. Então, a gente vai conversar sobre a Bíblia um pouco, mas não vai ser o foco total na Bíblia, tá bom? E aí a gente vai respondendo perguntas das pessoas, conversando, tá? Eu tô cansado aqui. Por incrível que pareça, falar a palavra de Deus cansa, né? É incrível, você não cansa tanto conversando quanto cansa pregando. Né? Você prega a palavra do Senhor, você cansa. Você conversa por 4 horas espontaneamente, você não cansa. Você pega a Bíblia e prega por 1 hora, você cansa. Eu não sei porquê, mas a pessoa cansa. Né? É o psicológico, né? Deve ser isso. Mas enfim, eu vou desligar essa live aqui, porque eu vou colocar no YouTube depois. Quem puder, me sigam no YouTube, Profeta do Bem, né? E eu tenho um link aqui no perfil do meu TikTok, eu tô fazendo uma campanha, quem puder dar uma olhada lá, tá bom? Eu vou fazer uma oração para finalizar, rápida e breve. Senhor, só Tu és santo, maravilhoso e digno, só Tu é poderoso e excelente. Perdoa-nos porque nada somos. Senhor, ouve a oração dos Teus filhos de maneira individual e entra na vida deles. Não deixe que nos falte mantimento, nem nada que necessitamos para o dia a dia. Protege-nos, Senhor, no dia de hoje, pois cada dia traz seu mal. Em nome de Cristo Jesus, não deixe que nós caiamos em tentação. Afasta o inimigo do nosso meio para que ele não se rande nas nossas vidas e continue nos livrando, tanto das tentações, das provações, como também das tentativas que o inimigo lança contra nós. Acima de tudo, faça a tua vontade, pois a tua vontade é boa, e benigna, e eterna. Amém.